ontem, vou tentar ser breve na camada de enlace, para a gente começar logo a camada de redes, e aí ter cenários para práticas, para a gente começar a trabalhar com simuladores, endereçamento IP, etc. Mas a camada de enlace, ela tem um papel extremamente importante, porque é ela que transporta, ou seja, que trabalha para a camada de rede, levando os dados até o outro ponto, até o outro nó, até o outro host. E a gente precisa conhecer alguns protocolos dessa camada. Então, camada de enlace, a gente já começa efetivamente a conhecer alguns protocolos. Então, o que essa camada faz? Ela garante a entrega, trata do fluxo, faz algumas verificações com o objetivo de detectar erros, faz correções de erros. Então é uma camada que presta serviço para a camada de rede, principalmente permitindo que se transporte em cima de uma determinada tecnologia ou de um protocolo, praticamente tudo que você precisa em termos de comunicação. Então vamos entender o funcionamento dessa camada. Tudo que se transporta, ou a unidade que a gente trata na camada de enlace, é o frame ou quadro, que quer dizer uma sequência de bits. Essa sequência de bits, ela passa por alguns processos de verificação para detectar erro. E essa detecção de erro talvez seja uma das tarefas, das funções mais importantes da camada de enlace. Onde é que essa camada é implementada? Quem é que faz? Quem é que desenvolve essa camada? A quem se destina essa especificação? Principalmente aos fabricantes de placa de rede, também conhecido como NIC, Network Interface, Communicator, Connector. É aquela plaquinha de rede que você coloca no servidor, no seu desktop, e que muitas vezes no seu notebook vem hoje compactada, e você vai ter visível um conector RJ45. Então, esta camada tem basicamente especificações para os fabricantes de interfaces de rede. Existem alguns fabricantes diferenciados no que diz respeito à fabricação mesmo, construção do chipset e de todo o mecanismo que garante o funcionamento. Mas tem também empresas que montam interfaces de rede. Hoje as interfaces de rede têm baixo custo e diversas marcas. Em essência, existem os fabricantes do chipset, aqueles que vão desenvolver a parte lógica desse circuito para funcionar atendendo especificações OSI. Hoje nós vamos ver um pouquinho, uma visão diferenciada do modelo OSI TCP. A princípio eu falei, TCP, as 3 primeiras camadas do modelo OSI estão representadas pela aplicação. Depois transporte fica a mesma coisa. No que diz respeito às camadas inferiores, você pode chamar camada de rede em TCP as duas de baixo. E essa camada aqui onde está escrito rede seria a camada de internet. Mas o que é importante a gente identificar? Existe uma correlação entre os dois modelos. Físico transporta bits e enlace transporta quadros ou conjuntos de bits. Esse frame, ou esse bloco, esse conjunto de bits, ele tem um padrão, ele tem uma definição padronizada. Um cabeçalho, pacote, informações para verificar se existe erro. Isso é fundamental aí para que a camada possa garantir que não existam erros durante o transporte dos dados. Então vamos ver aí o que acontece quando a gente está comunicando e envolve a camada
de enlace. Então veja só, diretamente ligado com a camada de rede. A camada de rede tem lá um conjunto de informações para enviar. Prestem atenção nisso. Pode ser diversos protocolos. As camadas inferiores, física, de enlace, elas podem encapsular protocolos diferentes. É como se ela tivesse simplesmente a missão de pegar um conjunto de bits e levar no outro ponto. Nesse cenário aí, você pode ter, por exemplo, transporte de dados de diversos protocolos de camadas superiores. Então, eu posso ter arquiteturas diferentes. Se observarmos, é a camada de enlace responsável pela interconexão das redes. Porque a camada de enlace, ela consegue, a partir de um equipamento apropriado, ela consegue fazer essa tradução. Ela vai encapsular, colocar dentro do frame qualquer protocolo ou qualquer padrão de comunicação que você esteja utilizando. Então, se a sua rede for Ethernet, se você estiver utilizando uma rede padrão IBM, Token Ring, ou se você estiver utilizando algum outro tipo, basta que a camada de rede entregue esse conjunto de dados para a camada de enlace e essa camada de enlace consiga transformar isso no frame e garantir que ele vai ser entregue no outro host. Tá? Então, a gente precisa conhecer esse processo no que diz respeito à identificação do equipamento e a identificação do que é a parte lógica. Vamos tomar como referência redes, ou seja, comunicações da internet e principalmente dos protocolos mais utilizados. Vejam os protocolos que hoje são os mais utilizados para comunicação em rede local. Ethernet, que a gente já viu um pouquinho. A Ethernet, esse protocolo foi desenvolvido em 1972, 1973, dentro da Xerox. Então ele teve um impacto significativo, porque foi um protocolo que teve a adesão de diversos fabricantes. A própria IBM, com o Token Ring, não teve tanto sucesso e, digamos assim, ela fechou um pouco o protocolo, então não teve uma disseminação tão grande. Levou-se um determinado tempo também para que esse protocolo tivesse evolução e adesão do mercado, mas a gente pode considerar aí que na década de 70 houve um despertar das empresas para desenvolver protocolos com uma performance melhor para redes locais. E Ethernet não foi o primeiro. Ele teve sucesso efetivo na década de 80, quando começou a fomentar empresas desenvolvendo tecnologias de rede utilizando esse padrão Ethernet. Hoje em dia, ele simplesmente domina 80% a 90% da comunicação de rede local em cima do protocolo Ethernet. Mas no começo não era assim. Então nós temos alguns protocolos mais utilizados nas LANs. Então nós temos 802.11, uma família aí de protocolos ou de especificações do IEE, que você vai encontrar redes que transportavam dados a 11 megabits, 54, e depois, agora a gente já tem um padrão N, não vou falar detalhadamente de todos eles, mas tem um padrão N que nominalmente pode transportar 600 megabits, embora você vai achar no mercado a maior parte dos equipamentos transportando a 300 megabits. Também a questão de VLAN ou LAN virtual. Esse protocolo 802.1q, ele é extremamente útil para você gerenciar e você modelar a sua rede para melhorar os resultados. Um exemplo disso, eu tenho um determinado número de computadores ou de clusters e servidores que não precisam receber pacotes ou que não precisam se comunicar com determinados clusters. Então você pode criar uma LAN virtual. A LAN virtual é basicamente você pegar um comutador, um switch, acessar uma série de recursos desse switch e selecionar um conjunto de portas. Imagina um switch com 48 portas. Esse switch você vai concentrar
todos os hosts da sua rede local, vai concentrar os servidores e vai concentrar qualquer outra conexão que você tenha que fazer com uma unidade externa. E, de alguma forma, você precisa garantir que nem todos esses hosts tenham que trocar pacotes ou tenham que trocar frames. Você quer fazer um isolamento. Você poderia fazer isso de outra forma, utilizando, por exemplo, diversas interfaces de rede em cada equipamento e criando comunicação entre eles a partir de pontes ou bridges. A gente vai ver um pouco sobre bridge. Existem alguns equipamentos que trabalham até a camada de enlace. Um deles é a bridge ou ponte. O que uma bridge faz? Se você coloca duas interfaces de rede em bridge, ou se você utiliza um equipamento com essa função, todos os frames que chegarem em uma interface serão enviados para outra. Então, de certa forma, a bridge é uma ponte, porque liga, os pacotes que estão vindo de uma determinada rede para outra rede. De certa forma, você consegue praticamente interconectar as redes utilizando bridge. Essas bridges, a gente tem que tomar uma série de cuidados, mas o mais importante é você não colocar de forma permissível, ou seja, fácil de comunicação, interfaces que não têm necessidade. Um exemplo disso, você tem lá um servidor que está servindo informações para o público da internet e que também tem, de repente, um software lá fornecendo alguma coisa para a sua rede local. Você precisa se preocupar com esse equipamento, porque tem demanda de acesso interno e tem demanda de acesso externo. Mais adiante nós vamos estudar dentro de redes como é que a gente faz, por exemplo, para criar uma zona desmilitarizada, uma DMZ. Como é que a gente vai implementar o firewall para proteger, principalmente, dos acessos que você não precisa ou que coloquem em risco a sua rede. Mas, de qualquer forma, o que você precisa efetivamente é impedir que os frames que chegam em determinada porta do switch cheguem em outra. Então, uma das formas de se fazer isso, por exemplo, é utilizando VLAN. Também utilizando essas VLANs, que são LANs virtuais, em resumo seria o seguinte: tem um switch de 48 portas. Quero que esse switch seja tratado como se ele fosse 3 switches. Então eu coloco 24 portas numa LAN, numa VLAN, e crio mais 2 VLANs de 12 portas. E aí eu vou definir como que estas VLANs vão trocar informação, que tipo de informação que elas vão trocar. De certa forma, eu estou fazendo ali uma criação virtual de uma separação física. Por que é físico? Porque os frames de uma determinada porta não serão encaminhados pelo switch. Então o switch vai tratar isso internamente. Lembre-se, o hub ouve em uma porta e repete nas outras. O switch não. Ele ouve e direciona para aquela porta específica que precisa comunicar. Um switch gerenciável, ele ouve em uma determinada porta e ele pode fazer processamentos, tratamentos naquele frame e direcioná-lo ou não para determinada porta. Inclusive fazer marcações, por exemplo. Isto você vai conseguir com VLAN. Então considerem que VLAN é uma LAN normal, você tem lá um concentrador, você tem na verdade um comutador e você quer transformar aquele único comutador em 3 redes. Então você cria essas redes, por isso que a VLAN é uma rede local virtual. Depois você tem Token Ring, IBM. A gente vai ver um pouquinho de Token Ring, eu acho que serve para você entender como funciona. E FDDI, que é basicamente a interface para a comunicação através de fibra óptica. Estes protocolos usados em rede local. Veja, se a gente observar bem, as redes, ou a interconexão entre redes, pressupõe que você pega uma rede local e comunica com outra rede local. E assim sucessivamente. Poderíamos ter aqui na FASECA, em cada um dos campos, uma rede local. Essa rede local poderia se comunicar a partir de um concentrador backbone. E você poderia, se quisesse, isolar estas redes.
e definir rotas, ou seja, de comunicação, você proteger, de forma que uma rede só se comunique com a outra para propósitos específicos. Tudo isso você poderia fazer. Você poderia também fazer o seguinte: pegar uma dessas redes, aquela que é o backbone, e comunicar com a internet, ou comunicar com outra unidade da rede SENEC. Então você estaria provendo um meio de acesso a outra rede. Esse meio de acesso a outra rede, você geralmente utiliza esses protocolos que estão aqui embaixo. Esses protocolos você utiliza dentro da rede local. Então esses protocolos de WAN, você tem basicamente esses três como os mais utilizados. PPP, que é um protocolo ponto a ponto. A gente vai ver um pouquinho rapidinho aí do cabeçalho desse protocolo, como que ele funciona. Mas é um protocolo extremamente utilizado quando você está acessando a internet. O que se usa quando você tem, por exemplo, um modem ADSL? É a sua rede local do seu computador, conectado a outros computadores da sua casa ou do seu escritório, que querem trocar frames com a rede internet. Então você vai utilizar um desses protocolos. O protocolo mais prático, mais fácil, mais simples, vai ser o PPP. Se você estiver usando ADSL e a Telecom está entregando para você, né, um conector já em cima de uma determinada rede que o seu dispositivo reconhece, normalmente você vai receber uma conexão Ethernet através do dispositivo. Então, na verdade, você tem um modem e ao mesmo tempo roteador. Ele vai te entregar um conector para você colocar lá no seu switch. Essa comunicação do seu switch até o ponto de acesso à internet, que é o seu provedor, é uma conexão ponto a ponto. Bom, quando você tem ponto a ponto em cima de Ethernet, PPPoE, é uma variação, você conecta e já define qual vai ser o computador responsável por definir a identificação lógica daquele ponto, que seria, em outras palavras, o IP. Então você vai configurar o seu equipamento para que ele possa trocar frames, camada de enlace, vai trocar frames com a rede que está lá do lado de fora, à distância, e essa rede possa te fornecer um IP. E a partir do momento que você tiver um IP, você vai conseguir ser roteado ou rotear alguma coisa. Vai depender de como você tem, qual vai ser o tipo de IP que você recebe. Se você receber um IP roteável, a gente vai ver também mais adiante o que é isso, você vai conseguir, inclusive, fazer com que o seu ponto seja visível nos outros roteadores da internet. E se você não receber um IP assim, você pode, ao mesmo tempo, localizar esses servidores na rede da internet. Tem um protocolo, HDLC, também muito utilizado para você fazer acesso. E aí, geralmente, é quando você contrata um serviço de rede mais avançado, ou que você precisa de um fluxo mais rápido, de uma vazão melhor. E o Frame Relay, que é um protocolo clássico para você acessar a partir de uma rede de pacotes. Então a gente vai ver um pouquinho desses protocolos aí. Mas antes vamos ver como é que funciona o protocolo Ethernet. Olha só o protocolo Ethernet. A gente vai ver a partir de agora que os protocolos são formados por campos. Igual você ir lá no banco de dados, o pessoal do quinto período, criar uma tabelinha e criar os campos. O pessoal do terceiro período está vendo lá, você define uma classe dentro do C#. Está certo aí? Ainda não? Estão em estrutura de dados. Você tem uma estrutura de dados onde você definiu um vetor, um array, para armazenar as informações. Você pode ter um vetor para armazenar 5, 6, 10 valores diferentes. Então você faça referência que o cabeçalho de um protocolo são espaços reservados para informações, e essas informações basicamente têm dois grupos: a parte do cabeçalho e a parte que corresponde efetivamente ao dado que está sendo transportado. Uma analogia com a carta: do lado de fora da carta tem o remetente e o destinatário, está no envelope. Dentro está a carta. Geralmente um protocolo é composto por alguns campos que correspondem ao emitente, ao destinatário e outras informações. De repente, olha, eu quero enviar essa carta via aérea, eu quero enviar essa carta, ou eu quero enviar essa comunicação por
telégrafo. Você vai mandar, você já chega na central e alguém vai transmitir. Então, de qualquer forma, você tem informações para prover a comunicação e outras informações que são, de fato, a informação que tem que ser transportada na carta. Um exemplo que você poderia utilizar a carta, embora os correios digamos assim, não apoiam esse tipo de serviço, não vão permitir que você utilize formalmente, você pode pegar uma carta e colocar um cheque dentro. Você está transportando valor na carta. Então, quer dizer, essa carta, esse envelope, ele está encapsulando ali dentro um documento. Então, o envelope transporta qualquer coisa que caiba ali dentro. O frame também transporta qualquer protocolo que possa ser ajustado. Como nós estamos falando de informação digital, praticamente todos os protocolos podem ser encapsulados, colocados dentro do envelope, que seria o frame. Então, o que tem no protocolo em cima da estrutura do quadro Ethernet? Nós estamos falando então de um frame especificamente para a rede Ethernet. Ele tem um preâmbulo onde define um valor constante. Esse valor tem 7 bytes. E depois ele tem uma informação para definir, olha, aqui começa o delimitador, o início do quadro. Esse delimitador SOF é para informar que o próximo bit que vem adiante, depois dele, já se refere ao endereço que vai ser usado para enviar esse quadro. Depois tem a parte dos endereços. Veja bem, o endereço tem 6 bytes. E aí, basicamente, a gente precisa do quê? Identificar o equipamento, a interface de rede que vai ser utilizada. Então aqui nós temos já uma referência à numeração ou ao MAC, que seria o código da mídia. Como é que eu consigo identificar essa placa, esse dispositivo? Então eu vou ter um endereço aqui. Na verdade eu tenho 2 endereços, origem e destino. Aí eu tenho a questão que eu falei para vocês. Como o protocolo Ethernet, na verdade o frame Ethernet, é capaz de transportar diversos protocolos, você tem um campo para dizer que tipo de protocolo está sendo transportado. Então existe uma codificação. E depois tem um campo com a função de armazenar alguns dados que serão utilizados para verificar se a informação realmente é uma informação consistente, não tem falha, não tem, de alguma forma, alguma perda. Então esta é basicamente a estrutura. Além disso, existe uma divisão dentro da camada de enlace para tratar a questão lógica, que seria o que é necessário para identificar aquela informação que está vindo da camada de rede. Lembra que a camada de rede ela pode estar transportando qualquer padrão de protocolo. Então eu tenho, de alguma forma, que armazenar essa informação lógica. E a parte de identificação do equipamento. Essa parte de identificação é o MAC, né? Media Access Control, ou controle de mídia de acesso. A parte física. Como é que funciona o MAC? O MAC ele é distribuído pela IANA. É um instituto que tem a função de distribuir números de portas e também numerações de equipamentos, ou seja, de equipamentos físicos, que compõem a camada de enlace. Essa organização distribui um determinado número, né, na verdade um valor em hexadecimal, para os fabricantes de placas de rede. Esses fabricantes podem criar diversas placas de rede que serão identificadas conforme uma sequência. Logo, o propósito fundamental aqui é você identificar quais são, né, as interfaces de redes envolvidas na comunicação, para que cada um tenha uma identidade, uma marcação do ponto. Sim? Beleza. Então vejam só, qual que é o tamanho? São 48 bits para identificar o endereço, né, físico do equipamento, o MAC ou MAC. Tem uma identificação do fornecedor, fabricante, e uma parte para identificar a sequência.
Vamos ver como que funciona quando está existindo uma comunicação. Vamos pensar no seguinte: para que um equipamento possa comunicar com o outro na rede, e aí nós temos que pensar o seguinte: um enlace de rede eu posso ter diversos pontos. Resumindo, eu posso ter diversas interfaces de rede. Qual interface de rede é a interface com a qual eu quero comunicar? Então, entra nesse cenário um protocolo extremamente importante, que é um protocolo para resolver, descobrir qual é o host que eu vou direcionar a informação. É o ARP, Address Resolution Protocol, ou protocolo de resolução de endereço. Esse protocolo serve para que uma placa de rede que acabou de chegar naquele dispositivo, vamos imaginar então um computador, um switch, esse switch já tinha lá 5 computadores conectados e alguém, utilizando um cabo de rede, ligou mais um. Esse dispositivo está ligado, energizado, e ele vai se comunicar com aquele concentrador. Então, a primeira informação necessária é saber o seguinte: qual é o endereço físico e qual é desse endereço físico o endereço lógico. Sabemos que numa rede TCP, se você estiver utilizando a pilha para a internet TCP/IP, os equipamentos ou as interfaces de rede, uma visão bem simples, elas têm um endereço IP. Se você não tiver um endereço IP, você não consegue comunicar. Por isso, quando você vai acessar a internet com o modem da Velox lá, de certa forma você em algum momento precisa desse IP. Quando você utiliza o protocolo TTP/OE, quer dizer que ao estabelecer essa comunicação, esse número IP é fornecido. Você não tem que ir lá informando. Senão você teria que ligar na central e falar assim: qual é o IP que eu vou usar? E aí você poderia colocar o IP de outra pessoa, confundir o sistema, que é aquele alerta que você recebe do sistema operacional quando você tenta utilizar o IP de outro computador na mesma rede. Porque você está trocando frames, você está confundindo o protocolo da internet quando ele for entregar aquele frame. Então vejam só, esse protocolo tem que descobrir, porque você diz para ele o seguinte: manda essa mensagem para quem tem endereço lógico X, ou para quem tem determinado IP. Agora ele tem que descobrir quem é que tem esse IP na rede. Então ele vai perguntar. Então ele tem uma tabela para consultar, é a tabela ARP. Ele vai consultar a tabela para ver se esse endereço está associado ao IP que você colocou para enviar o pacote, para enviar a informação. Não encontrando, aí ele tem que fazer o seguinte: enviar para todos. Toda vez, gente, que eu falar enviar para todos, eu estou enviando em broadcast. Eu estou enviando um canal aberto lá para todos, um aviso geral. E a pergunta é a seguinte: olha, quem tem o endereço tal, me responda. Essa é a pergunta. A gente vai depois no laboratório utilizar um software que você consegue monitorar. Você consegue abrir um pacote e vai registrando lá todos os pacotes que trafegaram na rede, e você pode pegar um protocolo ARP, um pacote do protocolo ARP, abrir e identificar tudo que está dentro dele. Então o ARP tem essa função, ele vai fazer uma requisição de endereço. Então ele manda o endereço e pergunta quem é que tem. O host que tem, devolve. Veja, ele mandou, o A queria saber qual que era o endereço físico de B. Obviamente ele tinha esse endereço da parte lógica para poder enviar. Então ele mandou uma pergunta para todos e o B respondeu. Agora ele atualiza a tabela ARP e já está pronto para trocar a informação com esse host. Agora ele utiliza esse canal para enviar os dados. Quando vocês estão vendo dados aqui, quer dizer, na verdade, outro protocolo. Toda vez que os computadores comunicam, toda vez que os equipamentos de comunicação fazem uma ação, eles fazem a partir de um protocolo. Esse é o protocolo que leva o conjunto de informações.
E na camada de enlace nada mais é do que um conjunto ou frame. Neste caso, rede local Ethernet, ele tem aquela sequência de quadros que nós vimos. Bom, resolução de endereço em uma LAN. O Y quer enviar para Z. Agora tem um papel aí mais, um nível a mais nesse processo. Y quer fazer a informação chegar em Z. Só que tem um detalhe, no meio do caminho, ou seja, entre a rede que liga o Y a Z, existe um roteador. Na verdade é uma outra rede. Eu tenho que achar um caminho ali, eu tenho que guiar esse equipamento para que ele consiga identificar para onde tem que enviar o frame da rede Ethernet. Então olha que interessante. Lembram que na tela anterior a gente tinha aqui não um roteador. A gente tinha simplesmente aqui a gente pode fazer uma analogia de um roteador ou até mesmo um switch. Vamos tratar que seria um comutador. Então esse comutador está no lugar de um host que eu quero comunicar. Se o Y não tem o endereço para onde ele vai mandar, ele continua aquele mesmo trabalho. Pergunta quem é que tem. E aí o que vai acontecer com esse equipamento? Se este equipamento está configurado como o equipamento, como o endereço lógico do caminho de saída, o que o pacote vai fazer? O que esse equipamento aqui que está enviando, o Y, vai fazer? Ele vai perguntar e esse aqui vai responder que tem um endereço. E ele vai mandar a informação para ele. Como ele conhece o endereço físico, ele entrega o pacote lá. Dessa forma as redes conseguem comunicar uma com as outras, basicamente respondendo a essa sequência de ARP. Olha só, chega no equipamento, o roteador sabe que Z pertence a outra rede, então devolve Y. O Y já sabe que é ele que recebe o pacote. Ele recebe, ele tem um endereço, uma tabelinha ARP também. Quando o pacote chegar, ele entrega para Z. E faz a mesma coisa para Z. Z também sabe o seguinte, que o endereço de Y é esse cara aqui. Então manda para ele. Esse é o papel do roteador. Ele faz-se passar por todos os endereços de saída ou de chegada para direcionar a comunicação e fazer com que uma rede se comunique com a outra. No caso do roteador, ele não procura, não. Ele já tem todos os médios. Então, na verdade, quando você colocou ele na rede, ele detectou, a gente está considerando aqui, de uma forma bem, isso é bem ilustrativo, que aqui é um roteador. Mas não precisa ser necessariamente nesse aspecto. Você poderia ter uma rota pré-definida e até mesmo fazer isso usando um computador. Então o que importa aqui é que você tem um equipamento capaz de fazer-se passar por outro. Então esse serviço de rotear, ou de dizer eu sou o caminho para chegar em determinado equipamento, é o papel fundamental do roteador, que você poderia também fazer com outro equipamento, até mesmo com o próprio computador. Então esse serviço é o serviço de rotear, de responder como rota. Esse processo de descobrir qual é o endereço, ou modificar o endereço dependendo da estrutura da rede, vamos imaginar que esse roteador tivesse outros caminhos, e aí fazer a escolha do caminho, vai depender do protocolo que o roteador está usando. Aí existe no roteador a possibilidade de definir uma rota fixa, e existe a possibilidade de colocar rotas dinâmicas. As rotas dinâmicas é que seriam os protocolos de roteamento apropriados para cada tipo de rede. Se você tiver uma rede com milhares de roteadores se comunicando, você vai ter que utilizar um protocolo específico para esse cenário. Provavelmente os protocolos mais simples não darão conta de encontrar as rotas. Então, por exemplo, o protocolo RIP é um dos protocolos mais simples. Se você estiver montando uma estrutura de diversos roteadores, não vai ser esse o protocolo ideal. Você vai ter um protocolo BGP ou ASPF para conseguir fazer esse serviço. A gente já viu isso aqui, eu vou passar rapidinho, mas só para a gente ter um histórico dos cabos Ethernet,
Esse cabo aqui é um cabo em cima de uma comunicação, né? Um cabo coaxial, 10 megabits, 185 metros, 30 usuários por segmento e repetidor de sinal. Então é um cabo fino, coaxial. Vantagem, fácil de instalar, utiliza aquele conector BNC, esse cabo aqui é um cabo de 50 ohms, ou seja, a impedância dele. As desvantagens, não suporta muitas estações, ó, limite só 30 usuários por segmento. Pessoal, se a Faceca tivesse uma rede de barramento, isso quer dizer o seguinte, que é como se cada computador, peguei que ser assim, cada computador estaria ligado no outro. Então, o computador A liga no B, que liga no C. Imagina então, você está no extremo, quer comunicar com outro computador. Esse sinal, na verdade esse frame, vai caminhar por toda a rede. Considera então que é a mesma coisa, não sei se todo mundo vai conseguir visualizar isso, mas é o seguinte, é igual irrigação por gotejamento. Irrigação por gotejamento é o seguinte, alguém plantou alface na horta, e aí ele quer que fique gotejando em todos os pés de alface. Ele planta as alfaces em linha, e coloca na reta de cada uma, do lado do pé de alface, um cano, e faz um furinho, um micro furo naquele cano, e liga essa estrutura de cano todinho, e enche o cano d'água. Então você vai conseguir gotejamento em todos. Se você tiver um ponto que não está recebendo água, é bem provável que você vai ter o outro extremo dele com algum problema. Então, de qualquer forma, outro problema que você tem é o seguinte, quem é que vai utilizar esse canal? No caso da água, está sendo compartilhado pela vazão. No caso do sinal digital, você tem que fazer a divisão por tempo. Então, se você tiver muitos equipamentos precisando fragmentar esse tempo para utilizar, você tem atraso. Além de atraso, você tem problemas com perda de sinal, você tem problemas de atenuação, você tem problemas com maior número de pontos para falhar. Então são desvantagens que naturalmente você tinha nessa primeira versão dessa rede. Depois melhorou um pouco, principalmente na distância, 500 metros, mas o número de usuários cresceu significativamente e você já poderia usar um número aqui de 4 repetidores, mas o problema sério, manusear esse cabo de 1,25 centímetros, só para a gente, esse cabo aí corresponde basicamente a uma mangueira dessa que você lava o jardim lá, que você utiliza para lavar o carro. Então é um cabo difícil de manusear. Outro problema sério desse cabo, eu tenho que passar muitos cabos na tubulação, terrível. Mais um problema associado a ele, ele utiliza um padrão de comunicação universal, que é utilizado na rede toque-ring. Quando você tem essa unidade de comunicação que utiliza um toque, que é como se fosse um bastão de comunicação para dizer quem é que tem que comunicar. Então esse padrão aqui também é bem antigo e tem essas dificuldades em essência. Olha só o que aconteceu com a Ethernet, e foi exatamente com esta versão de Ethernet que basicamente todo mundo parou de usar outras tecnologias para a rede local. Foi o 10 base T, quando você teve então o par trançado como solução de cabo para comunicação Ethernet, e a velocidade 10 megabits, 100 metros de comprimento sem repetidor, até 1024 usuários por segmento. Pensem em 1024 usuários por segmento. Um cenário, eu diria que seja o cenário dos laboratórios e toda a parte administrativa aqui da Faceca, todo mundo com computador comunicando, utilizando um concentrador ou simplesmente um enlace só de rede. Qual que é a dificuldade? Qual equipamento vai utilizar o canal para comunicar? Porque esse canal vai ser utilizado exclusivamente no equipamento e depois para o outro. Você consegue colocar até 1024 usuários naquele segmento, mas o segmento vai ter que ser distribuído para todos. Aí você gera um problema muito conhecido em redes Ethernet e muitas outras, que é a colisão.
A colisão é a tentativa de utilizar aquele meio ao mesmo tempo. Então, os equipamentos mais antigos, principalmente os hubs, eles vinham com LEDzinhos nas portas. Então, você tinha lá um hub de 24 portas. E tinha um LEDzinho indicando se ele está funcionando, ou seja, se você realmente conectou um equipamento nele. E tinha um outro, geralmente amarelo, indicando se teve colisão. Como o hub ele não é inteligente, ele é um repetidor, recebe uma porta e repete para outra, as tentativas de comunicação dos diversos equipamentos naquele segmento geralmente coincidiam no tempo, principalmente no uso intenso. Imagine que cada um dos usuários está comunicando a outro usuário, está trocando informação. Um computador está trocando informação do outro. Um exemplo legal. Gente, vamos compartilhar a pasta de MP3 em cima de uma rede dessas. Tem lá 200 usuários. E você nunca vai tocar a música do seu computador, você vai tocar no computador do seu vizinho. E todo mundo quer ouvir a música ao mesmo tempo. Se você tiver um transporte de dados suficiente, com velocidade suficiente para compartilhar essa sequência de bits a ponto de não dar interrupção na música, você vai conseguir ouvir essa música. Mas qual é o problema para o equipamento que está distribuindo esse sinal? A colisão. Porque você vai ter uma redução de tempo, vai acontecer de um equipamento tentar usar o canal e ele está em uso, e ele tem um intervalo muito pequeno para verificação. Então, foi desenvolvido este mecanismo, não confunda isso, não é protocolo, isso é uma técnica. Foi desenvolvido esse mecanismo aqui para descobrir se o meio está em uso ou não. Esse cenário aqui de 10 megabits, e tem a letra T para dizer que é par trançado, twist par, também tinha comunicação full duplex, half duplex ou os dois. Está aí o cabo que vocês já viram lá no laboratório, 4 pares. Depois teve uma variação em cima de fibra ótica, também 10 megabits. Uma vantagem aqui, a distância. Agora você não tem só 100 metros, mas basicamente 2.000. Pessoal, isso é só referência, tá? Não quer dizer que todas tinham exatamente 2.000. É só para você ter uma noção dessa possibilidade aí em termos de distância. Então a atenuação é baixa, por isso também você tem uma distância maior. Na época que isso aqui surgiu, embora a matéria-prima seja abundante, porque você utiliza areia, a areia é a principal matéria-prima para você produzir a fibra ótica. Você vai produzir, na verdade, uma fibra, um vidro, uma composição vindo da areia, então você tem em abundância. Mas a tecnologia empregada para produzir isso aqui, na época que surgiu, é muito cara. Hoje não. Hoje a gente já tem essa tecnologia concorrendo direto com par trançado. Aqui rapidinho, uma evolução. Então, olha, 2006, 10 gigabits. Não se preocupe ainda com esses detalhes de guardar, mas 1995, 100 megabits. Toda vez que falar em 100 megabits, Fast Ethernet. Então a Ethernet ficou conhecida quando surgiu 10 megabits. Aí quando surgiu o padrão 100 megabits, chamou-se, em termos comerciais, chamou-se de Fast Ethernet. Depois, quase no ano 2000, Gigabit Ethernet. Na verdade tinha em 98, tá? Mas efetivamente você tinha os data centers ligados em fibra ótica ou em cabo par trançado, foi em meados de 2000 que isso disseminou. E hoje você já tem padrões, não coloquei aqui a atualização, mas já tem padrões hoje trabalhando em 100 gigabits. Tá? A Ethernet hoje suporta 100 gigabits. Na Europa, a revista RTI, vocês vão achar alguns artigos com tecnologias interessantes. Muitas dessas tecnologias ainda não são viáveis. Não daria para você ficar colocando um pequeno escritório uma transmissão de dados em cima de 100 gigabits. Mas você já tem ofertas de fornecedores, só para vocês terem essa como referência. Onde é que eu procuro equipamento, cabos, conectores, ferramentas? Procurem depois um site chamado Black Box. Black Box é um fornecedor
eu acredito que seja um dos maiores em termos de mix de produtos para comunicação, telecomunicação, energização, etc. E vocês vão ver um catálogo. Você preenche lá, eles vão te mandar um catálogo em PDF, é bem grande. Você vai achar equipamento de todo tipo. Vai achar equipamento para teste, para você limpar cabo, para você medir desempenho, comunicadores, roteadores, switches, grids, que são equipamentos para fazer ponte. O que vocês imaginarem, vocês vão achar lá. E outros fornecedores clássicos, as grandes marcas, também oferecem uma série de soluções, incluindo algumas surpresas. Às vezes você vai na literatura e fala assim, eu só tenho rede de 10, de 100 e de gigabit. Não, às vezes tem um fornecedor, por exemplo, que tem uma tecnologia que em 1999 lá já estava comunicando, por exemplo, a gigabit, e estava utilizando algum misto ou alguma pesquisa que desenvolveu algo diferenciado. A gente utiliza esses padrões para ter uma referência. Tá? Topologia Ethernet, barramento. Eu vou mostrar um videozinho que dá uma ideia de como os pacotes são. Para ter a apresentação aqui no final. Olha só. Olha o que diferenciou a rede Ethernet e possibilitou que a rede Ethernet ganhasse mercado. Primeiro, economiza cabo. Você só tem que ligar o cabo do concentrador até o cluster. Segundo, para você expandir essa rede, era muito mais fácil. Olha, a Ethernet, na época, era uma rede que exigia alta tecnologia. Com o aumento do uso, foi caindo o custo de produção. Outra questão importante, como ela utilizou um padrão, que na verdade foi um consórcio de 3 empresas, dentre elas a Xerox, a Intel, não me lembro qual que é a outra agora, mas eram 3 empresas que desenvolveram esse padrão, esse consórcio da Ethernet. E aí, tiveram muitas vendas. A IBM ficou resistindo com o Token Ring durante muito tempo, porque a IBM, como vocês já sabem, foi um poderio, digamos assim, não tinha como as pequenas empresas concorrerem. Então, como ela oferecia solução de grande porte, bancos, órgãos de governo, institutos de pesquisa, enfim, quem tinha muito dinheiro conseguia comprar a tecnologia IBM. Então a IBM ainda conseguiu fazer com que esses clientes mantivessem o uso de Token Ring por muito tempo. Mas o usuário doméstico, a gente está falando de uma tecnologia, gente, que surgiu antes do IBM PC ganhar o mercado. O surgimento dessas tecnologias aí foi década de 70 para a década de 80. Então em 80, 81, quando o PC começou a ganhar mercado, a IBM ainda insistia na tecnologia dela. Mas o que aconteceu efetivamente foi que o padrão Ethernet foi disseminando. Quando chegou na década de 90, a Ethernet já era a rede mais barata, mais fácil de implementar e compatível com praticamente todos os equipamentos. Foi aí que houve de certa forma, uma adesão dos maiores fabricantes para trabalhar em cima de Ethernet. Olha como que isso aconteceu e a importância dessa técnica. Como resolver o problema de você ter que usar o meio com exclusividade e ter que compartilhar com todo mundo sem usar o token. Então, talvez o segredo da Ethernet ter superado o Token Ring é que ela não tinha mais essa bola da vez, ou seja, esse bastão que te dava o direito de comunicar, de enviar. Então foi criado esse método CSMA-CD. Veja só. É basicamente o que acontece quando você vai num jantar. Você vai num jantar, imagina que vocês, homens, vão jantar na casa da namorada, a namorada vai jantar na casa do namorado, da esposa,
parentes, aí o pessoal tem lá um evento, com uma mesa bonita, está comemorando alguma coisa, está todo mundo quietinho, você não conhece todas as pessoas, né, e assim acontece com a maioria, alguém vai falar, o sujeito observa bem, vê se ninguém está falando, para não corrigir, não dar colisão, e começa a falar. Se você tem respeito por quem está presente, e se você quer demonstrar que tem educação para comunicar, você vai esperar a outra pessoa terminar de falar para poder falar. Se acontecer, isso acontece, de duas pessoas terem a iniciativa de falar ao mesmo tempo, o que geralmente se faz? Os dois ficam quietos, né? E quando tentam de novo junto. Aí fica assim umas 2, 3 vezes. Vai falar, não, agora é a tua vez, pode falar, desculpa. Então vejam só, esta comunicação, esse problema de utilizar o meio de comunicação, e é o mesmo, gente. A diferença é que a rede Ethernet ou está utilizando a comunicação com fio ou sem fio, mas em geral você está usando uma rede cabeada, e aí você tem o quê? Eu preciso daquele meio exclusivo para mim. E se eu não tiver um protocolo, uma regrinha definida, eu vou ter muito mais colisão. Agora tentem fazer isso, ou seja, comunicar polidamente, tá? Num campo de futebol cheinho para assistir um jogo. Espera aí que eu vou falar, gente. Vai ficar lá a vida inteira. Então está associado aqui uma regra que todos possam obedecer, todos possam seguir. E aí inventou isso aqui, olha que legal. Um método bem simples. O computador A está comunicando com o computador B. Agora vejam só, eles resolvem comunicar ao mesmo tempo. Colisão. Então ele mandou o sinal, mandou o frame e o outro também mandou. Esse sinal que foi gerado no dispositivo também foi gerado no outro dispositivo e causou algum tipo de ruído. Mas enfim, esse ruído ele é detectado. As tecnologias anteriores não detectavam que alguém estava fazendo uso. Toque em ringue, quem tinha o anel poderia, quem tinha na verdade o bastão poderia. Quem não tinha, teria que ficar quieto. Mas acontece de usar ao mesmo tempo. Então, com essa detecção da colisão, o que é que se faz para resolver? Faz o seguinte, olha, manda um aviso para todo mundo, olha só que interessante. Manda um aviso para todo mundo que teve colisão. Então, vamos imaginar que tem 200 computadores comunicando. Alguns computadores tentaram ao mesmo tempo. E então, já existiu um acordo. Olha, houve colisão. Quando houve colisão, o que você diz? Avisa todo mundo em broadcast que teve colisão. O que é avisar em broadcast? Avisar para todo mundo, ó, teve colisão, gente. Só que aí tem uma questão super interessante para voltar a comunicar e não ocorrer colisão de novo. Cada um deles vai ter um tempo aleatório para voltar a se comunicar. Em termos da mesa lá, naquela solenidade que você estava, é como se alguém tentou falar e mais 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí vamos fazer o seguinte, então agora, ó, você começa daqui 1 minuto, você começa daqui 2 minutos, você daqui 3 minutos, você daqui 4 minutos. Todos vão ter que esperar o seu tempo para começar a falar. Quem começar a falar primeiro está fazendo uso do canal. E aí, esse tempo de espera acaba, porque agora tem que fazer a recontagem. Dessa forma você consegue minimizar o efeito da colisão. Não é que a colisão não acontece. Ela vai ter uma tratativa. Então foi basicamente com relação, basicamente graças a esse recurso, que a rede Ethernet tornou-se eficiente. E aí a gente teve essa evolução sem um aumento significativo de custos. Hoje você consegue desenvolver uma rede, implementar uma rede utilizando par trançado com 10 gigabits e relativamente com baixo custo. Então tá aí o hub.
Olha só como é que o hub funciona. Sério mesmo, alguns autores brincam, às vezes você lê artigo, o sujeito chama o hub de papagaio, né? Ou fica repetindo. Olha só o switch. Será que o switch só tem vantagens? Não tem só vantagens. O switch também tem desvantagens. Não seria assim absolutamente perfeito. Olha só o que o switch faz. O switch se comunica, basicamente, utilizando broadcast. Quer dizer, na verdade, utilizando o hub, você teria o broadcast. O switch diminui, ele reduz, né, esse domínio de broadcast. Porque você pode pegar um switch que está ligado a 40 computadores e ligar esse switch a outro switch que tem mais 40 computadores. Então, as colisões dos hubs que estão ligados no switch A não irão prejudicar o switch B. Então você criou divisões de colisão. Assim você consegue amenizar o problema. Ao mesmo tempo, você gera necessidade dos switches se comunicarem. E aí eles precisam ficar mandando informação, né, que seja alcançada em toda a rede. Aí é que entra a questão de você utilizar switches gerenciáveis. Se você utilizar switches e não implementar soluções de gerenciamento para que esses switches possam, né, aumentar a performance, ou seja, ficarem menos suscetíveis a falhas ou uso do canal, principalmente o que diz respeito a pacotes de broadcast, aquele que espalha e vai para todo mundo, você pode ter uma rede saturada de informação do próprio funcionamento da rede. É como se você tivesse que, voltando lá à analogia do alface, você tem um cano de meia polegada para 2 hectares de alface. E a entrada é só meia polegada de água. Só que esse cano tem uma perda, essa água evapora. E você liga aquela meia polegada, é a conta de manter o cano úmido. Mas não consegue pingar. Então, se você tiver um cenário muito grande, você precisa gerenciar. Senão a sua rede vai gastar o recurso do equipamento, o recurso de comunicação, para se manter funcionando. Então, uma referência que a gente tem em termos de broadcast, que são aqueles sinais enviados para todos, é que ele não pode passar de 5%. Pessoal, essa analogia, para vocês não esquecerem disso na hora da prova, é lembrar o seguinte: vocês já imaginaram chegar na rodoviária, onde você vai ouvir no microfone, lá no megafone, alguém avisando que tem saída de ônibus? Só que por acaso tem 20 pessoas avisando as saídas de ônibus, e você que tem que pegar o ônibus às 8, às 7h55, coincide ter 5 pessoas anunciando os ônibus. Um está anunciando para a cidade X, Y, Z ao mesmo tempo. Você acaba sendo prejudicado pela própria comunicação de gerenciamento. E aí você quer ter certeza que você vai sair naquele ônibus, você não vai, ou você perde por causa disso. Então, quando você tem um número de equipamentos muito grandes, você precisa utilizar técnicas de gerenciamento para que esse cenário tenha melhor proveito. Olha que legal, o switch então não fica repetindo tudo em todas as portas. Aqui basicamente o que a gente já viu, eu mostrei na animação. Tá? Pessoal, um pouquinho dos protocolos. O protocolo PPP. Olha só que interessante, o PPP, que é essa comunicação ponto a ponto, esse protocolo para transportar ponto a ponto, ele consegue transportar outros protocolos. Um deles é o IP, da rede internet. O outro é o IPX. Tá? E existem outros protocolos. Quem é que desenvolveu o protocolo significativo? A NEC, a IPX é de uma rede, uma empresa que é a Novell. A Novell desenvolveu soluções significativas. Gente, a Novell é uma história interessante. É uma empresa que desenvolveu solução de rede, foi vendida por
se não me engano, 10 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares, e ela imperou em redes há algum tempo atrás. Ninguém imaginava que esta empresa um dia fosse deixar de trabalhar na área de redes, principalmente redes corporativas. Então tinha uma solução dela chamada NetWare Novell. Então, há alguns anos atrás, era a solução mais utilizada. Depois vieram outras redes, principalmente em cima ainda, a Microsoft desenvolveu o Windows NT, e depois as variações de Windows para redes locais. Também teve uma ascensão muito grande das redes em cima de produtos open source, redes em cima de Linux, e outras proprietárias, diversas soluções, mas essa empresa desenvolveu o protocolo que ainda hoje você encontra lá, ao que você vai parametrizar a sua rede, você encontra lá protocolos da rede Novell, como IPX. Aqui o quadro do PPP. Conforme eu falei, todos os protocolos têm um conjunto de informações. O PPP, ele tem um flag, o endereço, o controle, o protocolo, para dizer qual protocolo que ele está transportando, os dados. E ele tem informações para verificar se a informação é consistente, assim como o Ethernet tem. Hoje eu não vou falar sobre essas técnicas, a gente vai estudar um pouquinho delas, por isso que eu falei, a gente tem 3 aulas em cima de ENAS, camada de ENAS. A de hoje é para vocês entenderem esse processo aí de comunicação de frame. Depois nós vamos ver um pouquinho de como essa camada trata a questão de erros. Quais são as técnicas utilizadas para descobrir se houve erro? E por que você precisa saber disso? Até mesmo quando vai ligar uma balança, uma comunicação que seja serial, quando você vai comunicar com um switch, quando você vai ligar um dispositivo qualquer e você precisa, por exemplo, informar a paridade. Numa rede PPP, você tem os endereços, basicamente, do nó principal e do destino ou origem. Porque é PPP, gente. Ponto a ponto. É um comunicando com o outro. Então você tem 2 endereços, basicamente. Ou de origem ou de destino. Então tem os quadros PPP. Não vai dar tempo para a gente ver cada um. E esse protocolo aqui é o protocolo HDLC. Também utilizado para comunicação de redes WAN. Ele também tem o conceito de um flag para informar a situação, o status dele. Esse é o conjunto de dados. O que eu vou passar aqui para ficar memorizado? Frame Relay, outro protocolo, comunicação WAN, canais virtuais. Como é que vocês vão ver isso aqui? Não vou preocupar agora de ficar detalhando, porque nós vamos para o laboratório e lá nós vamos pegar um cenário de frame relay, mais adiante, quando a gente vai utilizando a ferramenta de simulação, e vai fazer com que uma rede local se comunique com outra rede, passando por roteadores, configurando o endereço IP, configurando o protocolo do roteador e utilizando, por exemplo, um canal virtual para você configurar essa transmissão de dados. Então a gente vai ver isso adiante, por isso que eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Aqui tem um resumo, gente, de tudo que a gente viu aí hoje. Domínio de colisão, os métodos para detectar colisão. E depois a gente vai estudar esses algoritmos de verificação. Como é que funciona, qual que é o cálculo, como é que funciona a paridade. Para a gente entender um pouco disso daí.